Médico do hospital humilhou o zelador, mas ficou chocado quando descobriu sua real identidade. Passar na entrevista de emprego para trabalhar em um hospital de luxo foi um dos maiores orgulhos da vida de John Miller, ou simplesmente John Gago, como era conhecido. Isso porque, apesar da sua vasta experiência como zelador, aquela vaga que ele tinha se candidatado exigia saber ler e escrever, algo que ele só conseguiu aprender depois de completar 60 anos com muito esforço e dedicação. O que John não sabia era que naquele emprego ele seria humilhado por causa da sua gagueira e habilidade e que por isso teria que ensinar aquelas pessoas uma bela lição. O ano era 1988 e John, um homem humilde que vivia sozinho em uma velha cabana na cidade de Albuquerque, no estado americano do Novo México, tomou a decisão mais difícil de toda a sua vida. Ele não tinha família e a maioria dos seus amigos já tinham partido, seja pelo mundo ou para se encontrarem com Deus. Já havia trabalhado em diversos lugares como faxineiro e zelador e por 10 anos foi responsável pela limpeza de uma pequena escola na cidade vizinha de Santa Fé. Só que lá as pessoas sequer olhavam em sua cara. Ninguém dizia um olá ou até mesmo um bom dia. Era como se a vassoura e o balde fossem apenas extensões de seu corpo, escondido pelos cantos e corredores de salas e banheiros. John nunca tinha frequentado a escola e por isso sabia que se quisesse deixar de ser apenas um velho estranho e solitário da cabana, precisava encontrar forças em seu corpo e mente para aprender sozinho o que ninguém nunca tinha lhe ensinado. Assim, ele se matriculou em um supletivo intensivo que um grupo de voluntários oferecia na escola próxima ao novo hospital. John era de longe o aluno mais dedicado e, por causa da sua dificuldade em dormir, aproveitava o tempo que estava acordado para aprender sempre mais. Em apenas alguns meses, ele não sabia apenas escrever o próprio nome, como também podia ler e escrever frases inteiras. Para alguém que durante toda a vida precisou sujar o polegar de tinta no lugar de uma assinatura, aquela era uma conquista gigantesca. E foi justamente durante esse supletivo que John, agora viciado em ler tudo o que encontrava pela frente, gaguejou e soletrou para si mesmo a vaga de zelador que estava sendo ofertada em um cartaz fixado em um poste bem próximo ao hospital. Aquilo só poderia ser um sinal divino. O salário era bom, o emprego tinha plano dentário e plano de saúde, e isso para o homem que não conseguia se aposentar nos Estados Unidos era praticamente o mesmo que ganhar na loteria. Mas a vaga naquele hospital recém-inaugurado era algo que verdadeiramente trazia-lhe esperança. Toda a cidade só falava sobre a excelência de trabalho e estrutura invejável daquele prédio. Era como se, mesmo com a idade avançada, finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. Esse sentimento se devia principalmente por causa de sua grande conquista, e entrar naquele lugar seria a maior vitória de sua vida. John já teria passado por situações que, para a maioria das pessoas, seriam simplesmente inimagináveis. Contudo, apesar de ter quase perdido a vida por dezenas de vezes, por ter visto ao longo do tempo coisas que jamais poderia esquecer, ele nunca sentiu tanto medo quanto no momento em que decidiu entrar naquela disputa por uma vaga e encarar um lápis e uma folha de papel. John gravou em sua mente a data e horário para a seleção de zeladores. Na manhã seguinte, ele acordou entusiasmado para aquele que seria o grande teste para conseguir o trabalho no hospital. Ele levantou bem cedo e engraxou os sapatos como costuma fazer todos os dias. Há muito não se sentia tão disposto, tão vivo e até mesmo fez a barba como nos velhos tempos. Chegou 1 hora antes do horário programado e foi o primeiro a sentar na sala de testes. Enquanto lia lentamente o questionário e respondia às questões, pensou por um tempo quais seriam os motivos que transformaram uma vaga de zelador praticamente em um vestibular. Mas, depois de entender que para ser zelador de um hospital era necessário compreender as normas e instruções diversas que eram dadas para a prevenção de doenças, que sua ficha caiu.
Ele respondeu o questionário e esperou do lado de fora da sala. Ao todo, 12 homens e uma mulher tinham se candidatado a uma vaga e John derramou um rio de lágrimas ao escutar que tinha sido escolhido. Muito obrigado, disse ele com sua gagueira habitual. John não era gago desde sempre, mas ele não gostava de explicar o motivo que o deixou assim. O que ele não sabia era que justamente esse distúrbio que faria um grupo de pessoas humilhá-lo na semana seguinte. John começou a trabalhar no mesmo dia e impressionou a todos por causa da sua qualidade e velocidade em limpar ambientes tão insalubres como as salas de um hospital. Mesmo sob a supervisão de sua chefe, que era responsável por sua adaptação e treinamento, todos diziam que era como se ele já trabalhasse naquele lugar há anos e rapidamente ele começou a ganhar a simpatia da maioria dos funcionários. Acontece que, em um daqueles turnos, havia um grupo de médicos recém-formados, que era composto por diversos jovens da classe alta. Eles possuíam uma fama bem ruim entre a maioria dos funcionários, pois, além de serem bastante arrogantes, eram profissionais que ainda não possuíam praticamente nenhuma experiência prática e, mesmo assim, não desciam do pedestal, mesmo que o tempo todo precisassem da ajuda dos enfermeiros. Eu não me importo com isso, não tenho motivos para ser perseguido. O que John não sabia era que, enquanto dizia essa frase para uma enfermeira que ficou sua amiga, o líder daquele grupinho escutava a conversa e já preparava em sua mente uma forma de humilhar o humilde zelador. A verdade é que esses jovens médicos se achavam os verdadeiros deuses daquele hospital. Eles tinham estudado nas melhores escolas e faculdades, eram filhos de gente importante, em sua maioria médicos muito respeitados, e sempre tiveram uma noção distorcida da vida, afinal, tudo o que queriam sempre estava à disposição. Só que quando encararam a realidade de um hospital e viram que ainda não estavam preparados para lidarem com todas as dificuldades da profissão, ao invés de aceitarem as opiniões e conselhos dos enfermeiros que já tinham passado por tudo, eles se escondiam em seus consultórios luxuosos e perseguiam aqueles que ousavam criticá-los. Certo dia, enquanto um homem com uma barra de ferro enfiada na barriga entrava pelo corredor de emergência, o zelador John estava recolhendo lençóis quando se deparou com um médico novato que estava completamente assustado. Ele era o único médico de plantão que estava disponível naquela hora, e por mais que os enfermeiros tentassem contornar a situação, os procedimentos que ele estava tentando fazer por conta própria só estavam piorando a situação do homem ferido. Você não pode arrancar essa babarra assim, John avisou. O médico estava prestes a matar o homem com a hemorragia e, para a surpresa de todos, John o empurrou e conseguiu estancar o sangramento sem retirar a barra. Agora ele pode ir para a sala de cirurgia, uma enfermeira avisou. Ao invés de se sentir agradecido pela ajuda, o jovem médico sentiu-se humilhado por um zelador conseguir fazer um procedimento que ele não foi capaz. John não enxergou maldade alguma em sua ação, pois ele tinha feito por impulso, mas aquele jovem médico era Brian Walker, o filho do dono do hospital e o líder do grupinho de novatos que não respeitava ninguém. Após a cirurgia, o homem da barra de ferro acabou não resistindo aos ferimentos. Por algum motivo que ninguém conseguia entender, o jovem médico culpava o zelador e seu atrevimento, e por isso faria o possível para que ele fosse mandado embora naquela mesma tarde. Mas, mesmo com toda a influência que tinha por ser filho do dono e diretor do hospital, Brian não ficaria satisfeito com uma simples demissão, e por isso ele sentia a necessidade de humilhar John. Ele ordenou que John fosse chamado em sua sala e ali se reuniu com seu grupinho. Humildemente, o zelador foi até a luxuosa sala de descanso do médico e de repente se viu cercado por um monte de jalecos brancos. "Escuta aqui, seu caipira", Brian Walker começou a dizer e apertar o dedo contra o peito do zelador. "Hoje foi o seu último dia no meu hospital. Farei questão de que você nunca mais consiga nenhum emprego e que volte para a sarjeta de onde saiu. Eu oriento que o senhor tire o dedo do meu peito",
E até onde eu sei, o senhor também é um funcionário do hospital. As palavras do zelador fizeram o médico ficar vermelho de raiva e vergonha. Ele não esperava ser enfrentado daquela forma na frente dos amigos, pois a maioria dos funcionários do hospital costumava abaixar a cabeça para suas ofensas. Veja só, além de ser um velho gago, não conhece o seu lugar, mas eu vou te mostrar. Sem pensar no que estava fazendo, o médico Brian Walker agarrou John pelo braço e saiu arrastando pelo hospital como se fosse um segurança expulsando um intruso. Todos ao redor olhavam a cena com espanto, enquanto o velho John apenas gaguejava pedindo para que o rapaz não fizesse aquilo. Quando não conseguiu mais suportar a dor e a humilhação, John aplicou uma rasteira no jovem médico e o fez cair ao chão. Um silêncio pesado tomou conta do hospital, e então o filho do dono simplesmente se levantou e começou a agredir o velho zelador. As enfermeiras e enfermeiros tentavam intervir, e todos os que se aproximavam escutavam o grito de que seriam demitidos caso o impedisse de colocar aquele faxineiro em seu devido lugar. John, apesar da idade, resistia aos golpes e dava grande trabalho ao playboy brigador, que tinha se formado em medicina. Ele revidava sempre que podia e por diversas vezes as pessoas tiveram a sensação de que era o jovem que estava apanhando. Foi então que uma voz madura e cheia de autoridade ecoou pelo corredor do hospital. O que você pensa que está fazendo? Brian Walker interrompeu os golpes assim que reconheceu a voz do seu pai, Charles Walker. Ele se levantou com o peito estufado e cheio de razão e se virou para o seu pai. Não se preocupe, pai. É só um vagabundo que de alguma forma conseguiu emprego em nosso hospital, mas já estou colocando ele para fora. O médico mudou sua feição assim que enxergou o rosto incrédulo e cheio de julgamento do pai. Eu estava falando com você. O que você pensa que está fazendo atacando esse homem dessa forma? O jovem médico ficou confuso. Afinal, aquela não era a primeira vez que ele humilhava um funcionário, mas era a primeira vez que seu pai tinha saído da sala da diretoria e ainda por cima para ficar do lado de um zelador qualquer. Quando John finalmente se levantou do chão, seus olhos se cruzaram com os de Charles Walker, e em um momento de emoção, o dono do hospital simplesmente ficou em posição militar e bateu continência em reverência ao zelador. John fez o mesmo e abraçou o homem em seguida. Me perdoe, John. Me perdoe pelo que o meu filho mimado fez com você. Assim como o dono do hospital, John só conseguia chorar, enquanto diversas memórias tristes passavam como um filme em sua mente. O dono do hospital chamou a polícia e abriu uma ocorrência contra o próprio filho, que estava simplesmente congelado de incredulidade. O diretor do hospital ainda pediu para que todos ao redor aplaudissem o zelador que limpava suas sujeiras, e então explicou quem aquele homem realmente era. No dia 6 de julho de 1944, esse país enviou diversos de seus jovens para a morte certa em uma praia da França. Eu era um desses jovens que tremia de medo e tinha certeza de que nunca mais voltaria para casa. Naquele dia, enquanto uma chuva de bombas e balas de metralhadoras caíam em minha direção, eu fui atingido na perna e deixado para trás. Eu estava batido na praia, na mira dos alemães, e somente um corajoso enfermeiro se arriscou para salvar a minha vida. Esse enfermeiro de guerra se chama John Miller. As pessoas aplaudiram enquanto o velho zelador chorava com as palavras do médico e recordava desses traumatizantes momentos. Segundo Charles, no dia que John salvou sua vida na guerra, ele prometeu a si mesmo que se voltasse para casa, se tornaria um grande médico e salvaria o máximo de vidas que pudesse em troca dessa bênção. Charles obrigou o filho a pedir desculpas de joelhos para John e o afastou indefinidamente de seu hospital, para que voltasse para a escola e aprendesse não ser apenas um bom médico, mas também um bom ser humano. Falhei uma vez ao criar meu filho, mas juro que não voltarei a falhar com você, meu velho amigo. Charles convidou John para ser seu conselheiro no hospital e estava disposto a pagar os estudos do curso de enfermagem caso o amigo quisesse. Apesar da idade, a vontade de John em estudar era enorme e ele aceitou a bolsa de estudos em uma condição: que o amigo permitisse que ele continuasse a ser um simples zelador.
Apesar da maioria das pessoas não enxergarem, ser zelador é algo tão grandioso quanto ser médico, e por isso eu quero continuar fazendo aquilo que me sinto bem. Se você gostou dessa história e ainda não é inscrito, não se esquece de deixar sua curtida, se inscrever e ativar o sininho, pois logo voltaremos com mais uma história emocionante. Um grande abraço!